Olá, investidores! Esse é o programa semanal de renda fixa. Hoje eu passo um pouco do cenário econômico, como esse cenário vem afetando os títulos públicos. Depois eu falo da carteira, efetivamente, título público para a semana, que a gente acha mais interessante atualmente. Por último, eu dou uma dica sobre o mercado de renda fixa, explorando um pouco mais sobre esse mercado com vocês, investidores. Então, no primeiro slide eu coloco aí os três principais indicadores. Vocês podem perceber que a inflação e taxa de juros continuam com tendência de queda. A expectativa agora é de uma taxa de juros de 5,5% no final desse ano e 6% no final do próximo ano, que é uma taxa de juros bastante baixa, a menor da história. Agora a gente está no patamar de 6,5%, que já é a menor da história. Se atingir os 5,5%, será o novo menor patamar da história do país. Então, uma taxa de juros bastante baixa. Então, abre possibilidades para os investidores aplicarem outros ativos, até em renda variável, dada a taxa de juros baixa da renda fixa. Apesar de alguns títulos ainda fazerem sentido para o investidor de renda fixa, então eu vou até explorar no próximo slide, mas diminui as oportunidades uma taxa de juros baixa para um portfólio de renda fixa. Com essa taxa de juros, essa inflação baixa também, o crescimento econômico acho que é a notícia mais negativa aqui do slide, porque o mercado espera só um crescimento de 0,8% para esse ano. Próximo ano a gente deve ver uma retomada mais intensa, 2,2%, mas para esse ano a retomada ainda é bastante fraca, o que é a notícia, eu diria, mais negativa desse slide. Com esse cenário econômico, o que a gente acha interessante para compor um portfólio de título público? A gente considera 80% da carteira em Tesouro IPCA 2024, que é o vencimento mais curto. Esse é um dos títulos que ainda vale a pena, mesmo nesse cenário de baixa taxa de juros, conforme eu comentei no slide anterior. Então, é um título que te paga um juro real, então você tem um juro real dado, que é o juro efetivamente que você ganha descontando a inflação, e ainda você se protege da inflação no médio prazo. Então, no médio prazo, ninguém sabe o que vai acontecer com a inflação, então você está protegido e você ainda ganha um juro real. Agora o juro real é mais baixo, está algo próximo de 3%, mas ainda é um juro real interessante, principalmente se a gente comparar com outros países ao redor do mundo. Então a gente ainda acha um título interessante mesmo com um cenário de juros baixos. E os outros 20% da carteira em Tesouro Selic, que é aquele título que te dá liquidez. Você pode vender ele a qualquer momento, sem ter risco de taxa de juros. Então, é um título interessante para quando você precisa de alguma liquidez, não sabe se vai precisar de recurso no curto prazo. Então, você pode deixar uma parcela da carteira nesse título, que é o Tesouro Selic. Com relação à dica de renda fixa da semana, qual o principal risco dos títulos? Eu sempre comento, eu comentei já em vídeos anteriores com vocês, que na renda fixa o principal risco de um título público acaba sendo o risco de taxa de juros. Principalmente para o título público, que o risco de crédito é baixo, o risco de taxa de juros fica mais acentuado. Então, o risco de taxa de juros é aquele risco se você vender o título antes do vencimento, porque você estará exposto à variação da taxa de juros ao longo do seu investimento. Então, se você tem um título pré-fixado, que o pós-fixado já não tem esse risco de taxa de juros. Por isso que o Tesouro Selic é um título que você pode vender ele a qualquer momento sem ter risco de taxa de juros, sem ter risco de perder recurso. Ele é bom para se você precisar de liquidez, conforme eu comentei no slide anterior. Então, o título pós-fixado não tem, mas o título pré-fixado tem esse risco de taxa de juros, que para você eliminar esse risco, você precisa manter o título até o vencimento. Se você vender antes, você estará exposto. Você pode pegar uma taxa de juros favorável ou desfavorável. Então, você estaria exposto ao risco de taxa de juros. Então, para eliminar essa exposição, esse risco de taxa de juros, você segure o título até o vencimento e você ganhará exatamente o que foi pactuado no momento da compra do seu título. Esse foi o vídeo semanal de renda fixa, espero que tenham gostado e bons negócios!